Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 5 do módulo 1 do curso de Cálculo Numérico. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora uma coisa que é importante para a gente entender o que a gente viu na aula 4, na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui, senão você, enfim, não vai entender por que a gente está falando de sistemas numéricos. Tá? Basicamente o que a gente viu lá na aula passada, pessoal, era o seguinte: ok, eu preciso representar um número, só que eu estou representando isso com valores zeros e uns. Basicamente é isso, tá? Então, para entender como é que eu chego de 10, 11, 12 e represento isso em zeros e uns, eu vou precisar entender o que a gente chama de sistemas numéricos, tá? Então, o que a gente costuma utilizar? Base 10, tá? Então, toda vez que você escreve um número inteiro, por exemplo, 1987, você está representando isso na base 10. Tá? O que significa isso? Significa que a nossa anotação, a posição importa. Tá? Então, por exemplo, esse carinha aqui, que está na posição mais à direita, representa a unidade. Aqui a dezena, a centena e o milhar. O que é, na verdade, potências de 10. Tá? Então, por isso que se chama base 10. Por exemplo, aqui eu tenho, sempre que pegar esse valor e multiplicar por 10 elevado a zero. O segundo valor aqui, que é o 8, eu multiplico por 10 elevado a 1. Depois, o terceiro é 10 elevado a 2. E por último, esse último valor aqui, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 3. Então, a conta associada a este número, que já fazemos de forma rápida, intuitiva, e nem pensamos mais, é esta continha aqui, ó, pessoal. Então, aqui eu já estou adicionando 1000, né? Então, eu estou adicionando 1000. Depois eu estou adicionando 900, depois 80 e depois 7, para chegar no 1987. Tá? E aí, como está dado aqui, como está descrito aqui, eu já comentei, isso é o que a gente chama de notação posicional. Né? Na notação posicional, cada dígito tem uma contribuição de acordo com a base que você escolheu, que no nosso caso é a base 10. Então essas contribuições são potências de 10. Tá? E aí, você está vendo como isso já é feita essa conta, a gente já faz essa conta de forma automática. Porém, isso vai ficar evidente que não é simples, não é trivial, se a gente mudar a nossa representação, sair do sistema que a gente chama de sistema numérico hindu-arábico. Tá? Então, esse sistema, pessoal, não foi sempre assim, né? Esse sistema não é um sistema intuitivo, enfim, não foi sempre assim que aconteceu, que funcionou. Tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, esse sistema foi inventado, essa forma de representar os valores foi inventado entre os séculos de 1 a 4 por matemáticos indianos. Né? Então, a questão do algarismo, né? Sistema com representação simbólicas dos números, primeiro os matemáticos indianos inventaram. E depois esse sistema foi adotado pelos matemáticos árabes no século IX. Né? E aí, obviamente, teve livros pelo Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi e al-Kind, né, que começaram a espalhar o uso dessas notações. Tá? E foi espalhado depois para a Europa, lá na Alta Idade Média. Tá? Esses sistemas aí. Tá? E os árabes introduziram uma coisa importantíssima, que é o zero, que não tinha. Tá? Os indianos introduziram esses algarismos, né? E depois os árabes introduziram o zero, porque, enfim, o zero não tinha representação. Muito interessante isso, né? E para vocês terem uma ideia do que tinha antes, pessoal, é isso aqui, ó. Algarismos romanos. Olha que coisa bacana. Você começa a ver que não é tão fácil lidar com eles quando você quer representar esse número aqui. Aliás, que número que é este, né? Muito bonitinho isso aqui. Mas na hora de fazer conta de somar e subtrair com isso aqui, você vai ver que vai dar um pouquinho de trabalho. Tá? Detalhe, os romanos já sabiam usar o ábaco, hein? Embora eles tivessem essa representação, enfim, não muito legal para fazer conta, mas eles tinham o ábaco, e o ábaco já agilizava as contas, te dava uma facilidade, tá? O ábaco é uma coisa bem antiga, tá, pessoal? E muito utilizada por muitas civilizações. Enfim, então aqui, pessoal, eu tenho o M, que é o 1000.
Aqui eu tenho CM, que na verdade é o 1000 menos 100. Então esse aqui é o 100, né? Isso aqui é o 1000. Então 1000 menos 100 dá 900. E aqui é o 50. XXX é 10, cada X é 10. Esse aqui é 5. E as unidades aqui, ó, que bonitinho. E aí você soma tudo e vai dar 1987. Olha que bacana é representar números no sistema, nos algarismos romanos, né, pessoal? Não dá. Enfim, vamos só para mostrar para vocês como é que era. Claro, você poderia usar numerais japoneses também, tá? Numerais japoneses parece muito próximo do romano, mas ele tem uma sistemática diferente. Vou mostrar para vocês, ó. Então aqui, por exemplo, pessoal, eu tenho 0, eles também não tinham 0, eles importaram ali, enfim, do nosso sistema. Aí você tem o ichi, ni, san, shi, go, roku, shichonana, hachi, kyun, jun, tá? Enfim, então aí você tem o hyaku, que é 100, você tem o 100, que é 1000, enfim. E aqui você tem o man, que é 10.000, hyakuman, e vai fazendo assim, tá? Então aqui, por exemplo, pessoal, esse aqui, ó, vamos dar uma lida aqui, né? É o 100, 1000, então esse aqui é 1000. Esse aqui é o kyun, 9, né? Esse aqui é o hyaku, então aqui já dá 900, né? Então esse aqui é 900. Esse aqui é o hachi, hachijun, né? Então é 80. E esse aqui é o nana, né? Então você tem aqui, se você somar 1000 com 900, mais 80 mais 7 dá 1987, hein? Bacana. Outra coisa interessante aqui, pessoal, que diferentemente dos algarismos romanos, aqui ele fez multiplicativo, 9 com 100, né? 9 vezes 100 aqui. O romano seria, você tem 1000 e aí você faz menos 100 e aí dá 900. Enfim, tem uma ligeira diferença aqui, tá? Aí toda essa conversa, pessoal, você fala, meu Deus do céu, por que ele está falando disto, né? Veja que é para abrir seus horizontes, ou sua cabeça aqui, ó. Veja que quando você vai falar de cores, vou trabalhar com cores, você tem uma representação aqui, que é representação de tons de vermelho, que vai de 0 a 255, tá? A intensidade, né? E de verde e de azul. E com isso você compõe todas as cores, né, pessoal? É o vermelho, verde e azul, você compõe tudo. Só que aí você vai botando diferentes níveis de cores. Aliás, essa cor, enfim, que eu não sei qual é o nome, ela tem, se você for na escala RGB, ela tem esses valores. Você pode, inclusive, depois, se você quiser compartilhar ou criar a sua cor, você pode passar esse código, né? Uma coisa interessante, pessoal, que está nesse enderecinho aqui, que uma espécie de conversor. Eu posso converter isso aqui, que está na escala de vermelho, verde e azul, para, por exemplo, hexadecimal. Ou posso passar para HSL, enfim. Então, você tem esse endereço bem legal, é bem bacana. Você tem essa calculadora ou conversora de bases diferentes, né? E por que eu estou falando disso? Porque a nossa questão, na verdade, eu estou no sistema de base 10, né? Indo-arábico. E eu quero converter isso para o sistema binário. Esse é o nosso problema. Eu estou num sistema lá que eu represento as informações por circuitinhos, zeros ou uns. Então eu vou precisar de algo que faça isso para mim, né? Como é que eu saio do sistema decimal, né? Como é que eu saio desse sistema decimal e vou para o binário? Ou até mesmo, quem sabe, hexadecimal. Pode ser necessário, tá? Aqui no caso eu estou só mostrando, pessoal, como é que é a questão da conversão de cores, tá? Mas enfim, eu estou falando aqui que eu poderia converter de RGB para hexadecimal, eu poderia converter de decimal para binário ou vice-versa. E isso tudo vai ser discutido em maiores detalhes, especificamente para valores inteiros, na aula 6, quando a gente vai estudar questões de conversão de números. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a vocês a atenção, espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha sido motivadora, interessante, e espero que vocês continuem seus estudos na aula 6, pessoal. Obrigado, um abraço e até lá. Tchau.